Então vamos lá. Eu vou ler aqui o Evangelho no capítulo 27, pedi e obtereis. O item 22. Que é uma comunicação de um espírito, né? V. Monômio de Bordeaux, 1862. Intitulado Maneiras de Orar. E diz assim: o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite tranquila, e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com os seus amigos, com os seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. Vamos fazer a nossa prece, dizendo assim: Deus, nosso Pai de infinita bondade, dirigimos a Ti nesse momento o nosso pensamento, os nossos corações, rogando a Tua bênção, o Teu amparo, o Teu entendimento, para que possamos, no estudo desta tarde, sentirmos aliviados pelos conhecimentos que adquirimos, mas, sobretudo, fortalecidos nas dificuldades que ora enfrentamos neste planeta de provas e expiações, onde ainda necessitamos estar para aprendermos. Te pedimos, Pai amado, a permissão da presença dos nossos guias espirituais, do guia orientador dos nossos estudos, para que possamos conduzir de forma tranquila e correta o estudo dessa parte. Que seja em Teu nome, mais uma vez, possamos iniciar esses estudos. Assim seja. Então vamos lá. Mana já chegou. Som ok aí? Tudo ok aí? Hoje a gente vai estudar os efeitos da prece. Então tá bom. É porque tem hora que a área de texto para, né? E a gente fica em dúvida se o som tá indo ou não. Da outra vez, no meu último estudo aqui de domingo, eu saí do ar e continuei falando. Alguém que veio depois no PVT avisar. Então hoje eu estudo, né, da Revista Espírita, a gente está na 1859,
Boa Noite Solitária, na revista de dezembro, e vamos falar dos efeitos da prece. E aqui é um dos assinantes da revista que escreve a Kardec, fazendo duas perguntas. Na verdade, aqui é um pouco longo o texto, a gente vai tentar dar uma resumida para dar tempo, mas ele se fixa basicamente pela prece aos desencarnados, né? A gente sabe lá no Evangelho segundo o Espiritismo, posteriormente, né, foi lá lançado em 1866, Kardec coloca um capítulo somente sobre a prece, né, que é o Pedi e Obtereis. Na verdade, são dois capítulos. O Pedi e Obtereis, o 27, e o 28, que já é uma coletânea, né, de preces. E nessa coletânea, lá dentro tem, na quarta parte, desencarnados, né, em várias situações. Né, os sofredores, os endurecidos, né, aqueles níveis de espíritos, condições espirituais que a gente vê lá no livro O Céu e o Inferno, que a gente, para quem não sabe, vem estudando aí ao longo dos meses, aos domingos, né, as condições dos espíritos após a desencarnação. Mas aqui ele vai falar basicamente da prece a esses desencarnados, né? Qual é o objetivo dessa prece, se tem alguma valia, por quais são as dificuldades, os questionamentos, tá? Então vamos começar aqui. Primeiro ele vem falando, né, essa pessoa, que ele já há 15 anos professa tudo aquilo que a ciência espírita ensina hoje, né? E que o que o Kardec vem trazendo através dos espíritos só vem reforçar toda essa crença dele, né? Então ele diz assim: há mais de 15 anos professa em grande parte aquilo que vossa ciência espírita ensina hoje. A leitura de vossas obras não faz senão reforçar esta crença. Além disso, traz-me grandes consolações e lança uma viva claridade sobre uma parte que para mim era treva. Embora muito convencido de que minha existência deve ser múltipla, eu não sabia explicar em que se tornaria meu espírito nesses intervalos, né, entre uma encarnação e outra. 1000 vezes obrigado, Senhor, por me haverdes iniciado nesses grandes mistérios, indicando-me a única rota a seguir para ganhar um lugar melhor no outro mundo. Abristes meu coração à esperança e duplicastes a minha coragem para suportar as provas deste mundo, né? Olha os benefícios do conhecimento do Espiritismo quando bem recolhidos, né? Bem absorvidos, né? Não apenas uma simples leitura, não apenas uma ida ao centro espírita para tomar um passe. Quando você estuda e começa a absorver esse conteúdo, né? Olha os benefícios que ele coloca aqui que foi para ele, né? Esperança, coragem, ele teve a coragem dele duplicada para suportar as provas deste mundo. Continua ele: vinde, pois, Senhor, em meu auxílio, a fim de esclarecer uma verdade que me interessa em alto grau. Sou protestante e em nossa igreja jamais se ora pelos mortos, posto que o Evangelho não o ensina. Como dizeis, os espíritos que evocais frequentemente pedem o auxílio de vossas preces. Será porque estejam ainda sob a influência das ideias adquiridas na terra? Ou levará Deus em conta a prece dos vivos para abreviar o sofrimento dos mortos? Olha que interessante. Aqui que a gente já até falou em outros estudos aqui da revista, né? Que provavelmente é o questionamento lá na igreja, né? É assim, poxa, mas se ele está condenado àquela pena, né? Porque para eles ou é céu ou é pena eterna, né? Está condenado eternamente. E aquilo não vai mudar. Então, por que eu vou orar por eles? Será que quando esses espíritos pedem essas orações, será que porque ainda não são os resquícios de quando eles estão aqui ainda, né? Do período que eles viveram aqui na Terra? É um questionamento dele, né?
E aí coloca: essa questão, Senhor, é muito importante para mim e para outros correligionários meus que contraíram alianças católicas. A fim de ter uma resposta satisfatória, creio, seria necessário que o espírito de um protestante esclarecido, tal como um dos nossos ministros, se dignasse manifestar-se em companhia de um dos vossos eclesiásticos. Aí ele faz duas perguntas. Primeira, a prece é agradável àqueles por quem se ora? Né? Ela satisfaz, ela parece bem, né? O significado da palavra agradável, né? Ela é boa, ela satisfaz aqueles para quem a gente ora. E a segunda pergunta, né? Porque pode parecer a mesma pergunta, mas não é. A segunda pergunta, é-lhes útil? Ou seja, dá alguma vantagem, tem alguma serventia para ele, quando a gente ora para esses que estão sofrendo? Ouçamos de início, sobre a primeira pergunta, o reverendo Padre Félix, uma introdução notável a um pequeno livro intitulado Os Mortos, Sofredores e Abandonados. Ele vai fazer aqui uma citação de um padre, né, um livro de um padre, sobre a prece, que é assim, parece que a gente está lendo um livro espírita. Né? Olha que interessante. É impressionante como a gente vê aqui, apesar de ter muitos tentando agredir, como a gente já estudou vários aqui, né, textos de respostas de Kardec a alguns, quando era necessário e útil, mas a gente vê também bastantes outras pessoas, né, de outras religiões, com as mesmas ideias, né? Como essa pessoa própria que há 15 anos professa as mesmas ideias que agora a doutrina espírita vem trazendo, né? Naquela época, obviamente. E ele era protestante. Aí diz assim o trecho aqui desse padre. A devoção para com os mortos não é apenas a expressão de um dogma e a manifestação de uma crença, mas também um encanto da vida, um consolo para o coração. Que há com efeito de mais suave ao coração do que esse culto piedoso que nos liga à memória e ao sofrimento dos mortos? Crer na eficácia da prece e das boas obras para o alívio dos que perdemos, crer quando os choramos que essas lágrimas que por eles derramamos ainda lhes podem auxiliar. Aqui eu faço um adendo. No mês que passou, no mês de maio, no Clube do Livro Espírita, que eu já até falei desse livro aqui, foi um livro que me tocou bastante, foi o livro lá do Leon Denis, né? Clube do Livro do Centro Espírita Leon Denis. Foi o livro Joias da Alma. Então, são relatos, casos, né, de mães que perderam os filhos, ou de mães que por algum motivo adotaram, passaram dificuldades no campo afetivo, enfim. E que de alguma forma aí Deus vai agindo e vai trazendo na nossa vida, quando a gente controla a ansiedade, né? A cada momento que a gente tem que passar e vivenciar, enfim. E lá, logo nos primeiros casos, vem o caso de uma mãe que tinha um conhecimento espírita, mas na verdade assim, é um caso. Não quer dizer que se ter o conhecimento espírita, todas as mães vão ter esse comportamento. Infelizmente, não basta só saber, né? O filho vem desencarnar e ela consegue, obviamente, ela chora, ela sofre, mas tudo com equilíbrio. E ela consegue ajudar, porque passa depois a condição do espírito quando ele sofre um acidente, né? Enfim. Ele perturbado, porque não está sabendo muito bem o que aconteceu, mas através da prece, da serenidade dela e do pai, ele consegue ser socorrido pelos benfeitores. E no outro capítulo já é justamente o contrário. Né? A mesma situação, um acidente, um jovem, e a mãe num desespero, e o jovem permanece perturbado, e se agarra à mãe, porque não entende o desespero da mãe, e ele fica dizendo, eu estou aqui. E os espíritos, os benfeitores, não conseguem auxiliar. E se passam meses e meses, descreve a situação no velório também, enfim. E aquele sofrimento da mãe. Bom, aqui, né, é bom a gente ficar atento a isso. Esse chorar pelos mortos tem que haver
o equilíbrio, né? Tem que ser um choro sem revolta, tem que ser um choro de saudade, né? Tem que ser um choro que você não prejudique mais esse desencarnado, porque você pode estar prejudicando aquela pessoa que você tanto ama, né? E eu li esse livro. Eu li esse livro em 24 horas, Vera. Eu chorei do início ao fim do livro. Tem um caso atrás do outro muito lindo, muito lindo. Eu me emocionei. Porque você não para pensar nisso, né? O quanto você prejudica uma pessoa que você ama por conta do seu egoísmo, por falta do conhecimento, porque você não para refletir, né? Que esse desespero pode trazer isso. Pode ser adquirido na livraria virtual, exatamente, né? Então, continuando aqui. Eu parei aqui. Crer finalmente, né, continua o padre, que mesmo nesse mundo invisível que habita, o nosso amor pode ainda visitá-los em seu benefício. Que doce, que suave crença! E nessa crença, que consolação para aqueles que viram a morte entrar em sua casa e feri-los no coração. Se esta crença e este culto não existissem, o coração humano, pela voz de seus mais nobres instintos, diria a todos que o compreendem que seria necessário inventá-los, fosse ainda para imprimir doçura na morte e encanto até nos nossos funerais. Nada com efeito transforma e transfigura o amor que ora sobre um túmulo ou chora nos funerais, como essa devoção à lembrança e ao sofrimento dos mortos. Essa mistura da religião e da dor, da prece e do amor tem ao mesmo tempo um não sei que de precioso e de enternecedor. A tristeza que chora torna-se um auxiliar da piedade que ora. Por sua vez, a piedade se torna para a tristeza o mais delicioso aroma. Olha que interessante. A piedade se torna para a tristeza o mais delicioso aroma. Por quê? O que é a piedade? É você se sensibilizar com o sofrimento do outro e querer diminuir, né? Você não vai tirar aquela condição do outro, mas você vai amenizar aquela tristeza, né? E vem um momento aqui que ele dá um exemplo, tanto não sei se no Evangelho ou aqui, que ele fala de alguém que foi condenado, né? Alguém está preso, está lá no presídio, ele vai ter que ficar lá 20 anos, né? Você não vai mudar, a pena está estabelecida, mas por isso você não pode ir lá aliviar o sofrimento, ele tem que ficar esses 20 anos sozinho, né? Isolado. Não, você pode ir lá, dar uma palavra de conforto, ter uma convivência com ele, ensinar boas coisas, né? Levar conforto para ele, até para que ele saia de lá melhor. Né? Então, isso é muito bonito. A piedade se torna para a tristeza o mais delicioso aroma. É aliviar a esperança e a caridade jamais se associam melhor para honrar a Deus, consolando os homens e fazendo do alívio aos mortos a consolação dos vivos. Fé, esperança, caridade, para honrar a Deus, consolando os homens e fazendo do alívio aos mortos a consolação dos vivos. Isso é tudo o padre que está dizendo lá no livro dele, hein? Esse encanto tão suave que encontramos em nosso intercâmbio fraterno com os mortos, como se torna ainda mais doce quando nos persuadimos de que, sem dúvida, Deus não deixa esses entes queridos absolutamente ignorantes do bem que lhes fazemos. Quem não desejou, ao orar por um pai ou um irmão falecido, que ele ali estivesse para escutar, e ao fazer por ele os seus votos, ele ali não estivesse para ver? Quem não disse a si mesmo, ao enxugar uma lágrima junto ao caixão de um parente ou de um amigo perdido, se ao menos ele pudesse ouvir-me. Quando meu amor lhe oferece com as lágrimas a prece e o sacrifício, se eu tivesse a certeza de que ele o sabe
e que seu amor compreende sempre o meu. Sim, se eu pudesse crer que não somente o alívio que lhe envio chega até ele, mas também pudesse convencer-me de que Deus se digna enviar um de seus anjos para lhe contar, ao levar-lhe meu benefício, que esse alívio vem de mim. Ó Deus, como sois bom para os que choram, que bálsamo em minhas chagas, que consola em minha dor. A Igreja, é verdade, não nos obriga a crer que os nossos irmãos falecidos saibam no purgatório o que por eles fazemos na terra. Mas também não proíbe, olha só, mas também não proíbe. Ela o insinua e parece convencer-nos pelo conjunto de seu culto e de suas cerimônias. Porque não tem lá, não se faz a missa do sétimo dia, né? Não tem lá a prece pelos mortos. Então ele está querendo dizer que ela insinua, não tem as cerimônias. E homens sérios e respeitáveis da Igreja não receiam em afirmar. Seja como for, aliás, se os mortos não têm o conhecimento presente e distinto das preces e das boas obras que por ele fazemos, é certo que experimente seus efeitos salutares. E esta crença firme, não basta um amor que deseja consolar-se da dor através do benefício e fecundar as lágrimas pelos sacrifícios? Né? Você está sofrendo porque você perdeu um ente querido? Se você tem essa crença de que você está orando por aquele ente, você possa estar aliviando, você também recebe esse benefício. Se você crê que ele está recebendo as suas preces, os seus sentimentos, né? O teu amor, isso te traz um alívio também, né? Um caminho de ida e de volta. E Kardec até questiona depois, algumas situações que eu vou fazer talvez se repitam aqui na leitura, porque como a gente estudou lá a parte também do capítulo 27, que fala justamente sobre prece aos desencarnados, pode ser que esteja aqui ou esteja lá. Lá no 27, item 18 em diante, tá? Que explica sobre as preces pelos mortos e pelos espíritos sofredores, né? Que ele fala exatamente o quê? Kardec fala que até mesmo na questão, se você tem a crença de que você morreu e foi para o purgatório, no caso, não foi para o céu, até mesmo nesse caso, há o benefício da prece, porque ali naquele purgatório pode estar o seu pai, o seu filho. Você já não vai pensar diferente, você já não vale mais a pena orar porque ele foi para o purgatório, ele já está lá condenado. Mas quando se trata de um ente querido nosso, né, as coisas mudam. Então, até mesmo nisso, mesmo com esse conceito, vale a pena você orar, né? Sem saber dos reais benefícios. E aí Kardec agora vem falando e respondendo as perguntas e fazendo as explicações solicitadas aí por esse assinante. E diz ele aqui pra gente. Se alguém quiser fazer algum comentário, tá, gente? Pode escrever na área de texto ou pode perguntar no microfone. O que o padre Félix admite como hipótese, a ciência espírita aceita como verdade incontestável, porque ela dá sua prova patente. Sabemos com efeito que o mundo invisível é composto daqueles que deixaram seu envoltório corporal ou, por outras palavras, das almas que viveram na Terra. Isso a gente já sabe. Essas almas, né, os espíritos, que são a mesma coisa, povoam o espaço. Estão em toda parte, ao nosso lado, como nas regiões mais afastadas, desembaraçados do fardo pesado e incômodo que os retinha à superfície do solo, não possuindo senão um envoltório etéreo, que é imaterial. Transportam-se com a rapidez do pensamento, né? Então a gente já sabe disso. São espíritos que estão desencarnados, têm um corpo físico, com um perispírito, e que vão de um lado ao outro com a rapidez do pensamento. Prova a experiência que eles podem vir ao nosso apelo, né? Como Kardec fazia lá na sociedade, evocava os espíritos. Mas vêm mais ou menos de boa vontade,
com maior ou menor prazer, conforme a intenção. A prece é um pensamento, um laço que nos liga a eles. É um apelo, uma verdadeira evocação. E isso a gente aprende lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando ele começa a falar das qualidades da prece, depois ele fala da eficácia da prece, a ação da prece, transmissão do pensamento, né? O fluido recebe da vontade uma impulsão. É o fluido o veículo do pensamento, né? E isso é a prece. Ora, como a prece, seja ou não eficaz, é sempre um pensamento benévolo, só pode ser agradável àquele a quem se dirige, né? Então, para Kardec, concluindo, se a prece, quando você faz uma prece, você está sempre com o desejo do bem, então ele é sempre um pensamento, obviamente, vai ser sempre agradável àquele a quem ela está se dirigindo. Então, a primeira pergunta ele já respondeu a esse assinante. A segunda pergunta, ser rezar útil? Esta é uma outra questão, que aí ele vai responder. Se há ou não utilidade em se orar por algum espírito que esteja em sofrimento. Os que contestam a eficácia da prece dizem: os desígnios de Deus são imutáveis e ele não os derroga a pedido do homem. A gente ouve muito isso, né? Ou a gente não ouve nem como contestação, a gente ouve mesmo como argumentação, questionamento, quero dizer, dúvida, né? Às vezes a gente ouve nas salas mesmo dos estudos, lá dos livros, né? O que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Poxa, mas por que até as pessoas que não estudam, né? Mas sabem que você é espírita, te pergunta isso. Mas por que você vai orar? O que adianta se já está na programação dele aquele sofrimento? Ou se ele tem que passar por aquilo, né? Isso é muito comum. Olha o raciocínio, né? Estudando a gente vai calhar bem nisso. A gente vai concluir que há utilidade sim na prece. E Kardec vem mostrando aqui, detalhando por quê. Os desígnios de Deus são imutáveis, sim. E ele não vai derrogar esses desígnios porque a gente quer, porque a gente está pedindo para tirar aquele problema daquela pessoa. Não é assim. Isto depende do objeto da prece, porquanto é muito certo que Deus não pode infringir suas leis a fim de satisfazer a todos os pedidos inconsiderados que lhe são dirigidos. Encaremo-la apenas do ponto de vista do alívio das almas sofredoras. Inicialmente, diremos que, admitindo que a duração efetiva dos sofrimentos não possa ser abreviada, a comiseração e a simpatia são um abrandamento para aquele que sofre, né? Então, ele vai passar pelo mesmo tempo que ele tinha que passar, antes, 20 anos. Mas a minha prece vai fazer com que a minha simpatia, né, a minha piedade, a minha comiseração para aquele espírito vai abrandar o seu sofrimento. E isso, a gente estudando o livro Céu e Inferno, a gente vê um exemplo atrás do outro. Vai dando exatamente força. A gente vê o espírito voltar e falar que ele está mais, ore por mim, continue orando por mim, hoje eu já consigo falar melhor, hoje eu já consigo, não sei porque eu me senti assim, eu já não estou tão perturbado. O tempo todo no livro Céu e Inferno tem isso, né? No final você já vai ver no espírito falando assim, agora eu já me sinto fortalecida a ter uma nova existência na Terra, para passar pelas provações que eu preciso, né, para passar, porque muitas vezes o espírito está naquele sofrimento, né, e ele não vê uma luz em nenhum canto, ele não tem iniciativa, ele não tem forças, e ele acaba achando que aquele sofrimento é eterno, seria o purgatório, eu vou sofrer eternamente isso. E quando ele começa a perceber que tem pessoas preocupadas com ele, estimulando ele ao bem, a sua melhoria, e vendo que os
espíritos que estão acima deles são mais felizes porque escolheram o caminho do bem, eles começam a se sentir revigorados e começam a ter mais iniciativa e a buscar isso também. E aí se sentem mais fortalecidos para um recomeço. E aí ficam pedindo a oração, exatamente. Voltando aqui. Se um prisioneiro for condenado, o exemplo que a gente deu, a 20 anos de prisão, não sofrerá 1000 vezes mais se estiver só e abandonado? Mas se uma alma caridosa e compassiva vier visitá-lo, consolá-lo, encorajá-lo, não terá o poder de quebrar suas cadeias antes do tempo previsto? Não as tornará menos pesadas e os anos não parecerão mais curtos? Quem na terra não encontra na compaixão um alívio às suas misérias, um consolo nas expansões da amizade? Né? Boa noite, Sandra. Bom sono. Então, tá aí a resposta. Pode as preces abreviar o sofrimento? O Espiritismo responde, sim. Kardec acabou de explicar. Então, a prece tem sim uma utilidade. Ela pode sim aliviar, abreviar esse sofrimento, que é diferente de mudar ali a lei, de mudar a pena, de mudar o caminho que aquele espírito tem que seguir. Né? É diferente de sofrimento. E aí o Espiritismo diz que sim, que a gente pode abreviar os sofrimentos, e o prova pelo raciocínio e pela experiência. Pela experiência porque são as próprias almas sofredoras que vêm confirmar, né? Descrevendo a sua mudança de situação. Como a gente vê lá no Céu e Inferno, no livro do Céu e Inferno, né? Os espíritos falando como que está depois que começaram a orar por ele, pedindo inclusive a oração. E pelo raciocínio, quando a gente considera o modo de ação da prece, né? As comunicações ininterruptas que temos com os seres de além-túmulo fazem passar aos nossos olhos todos os graus do sofrimento e da felicidade. Vemos, pois, seres infelizes, horrivelmente infelizes, e se, de acordo com um grande número de teólogos, o Espiritismo não admite o fogo senão como uma figura, como um símbolo das maiores dores, numa palavra como um fogo moral, é preciso convir que a situação de alguns não é muito melhor do que se estivessem no fogo material. Né? Então, assim, tem relatos que o sofrimento é tão grande que, né, fazendo uma analogia aqui, parece até muito pior do que se estivesse realmente se queimando com fogo mesmo, né? O estado feliz ou infeliz após a morte não é, pois, uma quimera, um verdadeiro fantasma. Mas o Espiritismo nos ensina ainda que a duração do sofrimento depende, até certo ponto, da vontade do espírito, podendo ele abreviá-lo pelos esforços que fizer por melhorar-se. E esses esforços, muitas vezes, têm início com o recebimento de uma prece. Então, por mais um caminho, a gente tem como abreviar, sim, esse sofrimento. E aí Kardec coloca que ele se refere à prece real, a do coração, a que é ditada pela verdadeira caridade. Essa, sim, incita o espírito ao arrependimento, desenvolvendo-lhe bons sentimentos, né? Então, a gente tem que também aprender a orar, né? Por esse espírito. Ter o sentimento e não apenas repetir palavras. Ela o esclarece e o faz compreender a felicidade dos que lhe são superiores. Impele-o a fazer o bem, a tornar-se útil, já que os espíritos podem fazer o bem e o mal. De certo modo, ela o tira do desânimo em que se entorpece. Fala entrever a luz, por seus esforços pode, pois, sair do lamaçal em que está preso. É assim que a mão protetora que lhe estendemos pode abreviar-lhe os sofrimentos. Então, aí está mais um exemplo de como a gente pode abreviar o sofrimento através da prece.
A gente está mudando ali a lei de Deus? Não, a gente não está mudando nada. Aquele espírito vai ter que reencarnar, ele vai ter que reparar diante da lei de Deus, né? Ele vai ter que passar por uma dificuldade no campo que ele infringiu a lei. A gente não vai mudar nada disso. Ele não vai porque ele se arrependeu, ficou tudo bem, ok, segue adiante. Não, não é bem assim. Mas a gente conseguiu, através da prece, a prece do coração, aquela que vem do coração, dar força para ele reagir, para ele se tornar útil, para ele fazer o bem, feri-lo ao bem, né? Tirá-lo do desânimo, né? Do entorpecimento que ele se encontra, fazer com que ele entreveja a luz. E aí, por seus esforços, ele vai sair desse lamaçal, da onde ele está preso, e aí vai recomeçar. No parágrafo seguinte, continua aqui Kardec. Pergunta a nossa assinante se os espíritos que solicitam preces não estariam ainda sob a influência das ideias terrestres. Né? E aí a gente pode ver isso aqui por vários âmbitos. Né? Primeiro, supondo que não tenha nada do que a doutrina espírita veio esclarecer, supondo que seja céu e inferno, né? Então ele pode ter a questão da ideia terrestre que ele tinha, de ter a prece, e que não vai mudar nada. Ou pode ser também a questão do sofrimento, o sofrimento físico, e ele achar que a prece pode aliviar. Mas a gente já viu que não é nada disso, né? Que não tem nada a ver com as ideias terrestres. A isto respondemos que entre os espíritos que se comunicam conosco, há os que em vida professaram todos os cultos. Isso aqui é bem interessante, essa parte. Todos eles católicos, protestantes, judeus, muçulmanos e budistas. A pergunta que ele faz: que podemos fazer para vos ser úteis? Porque eles evocam vários espíritos de várias religiões, né, de todas essas aí que ele está citando, né? Ele sempre pergunta, quando o espírito está em sofrimento, que podemos fazer para vos ser úteis? E eles sempre respondem, orai por mim. Orai por mim. Uma prece, segundo o rito que professastes, seria para vós mais útil ou mais agradável? E aí o espírito responde, o rito é a forma, a prece do coração não tem rito. Então isso não tem nada a ver com as ideias terrestres. Né? Nossos leitores certamente se recordam da evocação de uma viúva do Malabar, inserida na revista de dezembro de 1858. Quando lhe dissemos, pedis que oremos por vós, como somos cristãos, nossas preces vos poderiam ser agradáveis? Ela respondeu, não há senão um Deus para todos os homens. Né? Essa viúva, né, naquela que botava fogo, né, no corpo delas quando o marido morria, né, tinha que queimar o corpo da mulher em cima, enfim. E aí ela é evocada, porque foi pedido, Kardec pediu para evocar uma dessas mulheres para ensinamento, né, para saber qual era a situação desse espírito quando desse tipo de desencarne. E ela fala que ela já tinha passado 100 anos e ela ainda estava meio perturbada com a situação. E ela pede oração, ela pede prece, né? Ela pede prece, ela era muçulmana, mas aí foi criada nessa religião de Maomé, né? Porque o marido era dessa religião. E aí, pois é, né? Cada um, impressionante essas coisas, né? E quando eu leio essas coisas, eu fico chocada ainda, mas ainda existe, né? E aí ela fala isso, né? Ela responde isso. Não há senão um Deus para todos os homens. Apesar da perturbação, da situação e da condição dela, ela já sabe isso. Então não importa que eles sendo cristãos, né? Ela sendo de muçulmana e vivendo na seita lá na religião Maomé, importante era o benefício da prece ali para ela, né? Os espíritos sofredores ligam-se aos que oram por eles como ser reconhecido aquele que lhe faz bem.
Isso aqui é interessante, né? Você tem que ter muita força moral, muita certeza, muita fé e certeza do futuro, e já uma condição moral para que você possa fazer isso aqui, né? Porque nos nossos dia a dia, a gente sempre... no nosso dia a dia, a gente tem que ter muito... A gente sempre é orientado a ter esse tipo de cuidado, né? Sobre evocar, sobre o tipo de prece, né? A gente sabe das preces que Ivone Pereira fazia para os suicidas. O próprio Divaldo, né, tem uma história de uma prece a um suicida e que esse suicida o acompanhava, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente ainda com uma condição moral ainda, né, difícil, a gente pode não causar benefício a esses espíritos e ainda trazer perturbação, né? Ficar uma simbiose de perturbação de ida e vinda, né? Então tem que ter muito cuidado. Mas aqui ele coloca, dando os exemplos que aconteciam lá na sociedade, né? Os espíritos sofredores ligam-se aos que oram por eles como ser reconhecido aquele que lhe faz bem. Essa mesma viúva do Malabar compareceu várias vezes às nossas reuniões, sem ser chamada. Dizia vir para instruir-se. Acompanhava-nos até mesmo na rua, conforme constatamos com o auxílio de um médio vidente. Quer dizer, ela foi evocada uma vez para que ela respondesse algumas perguntas para o conhecimento deles. E aí, provavelmente, ela viu o benefício ali, continuou frequentando para a instrução. E foi visto até acompanhando um deles aí na rua. Olha a nossa responsabilidade, né? Provavelmente deve acontecer. Eu estou aqui agora, a gente está aqui estudando, daqui a pouco eu vou fazer o culto do Evangelho aqui em casa, e aí daqui a pouco eu vou sair. E um desses espíritos pode ter me conhecido agora, ter sido trazido agora, porque eu estou estudando sobre a prece, e ele precisou ouvir sobre a prece, vai me acompanhar e vai ver eu fazer uma coisa errada ali, né? Vai ver eu ter um pensamento menos edificante, né? Então, olha como é importante a vigilância, né? Para a gente ficar mais atento aí. Porque não é o que sai da nossa boca que vai convencer o outro, né? São os nossos atos, as nossas atitudes, né? E o desencarnado vê muito mais além. Ele vê mesmo, são os nossos pensamentos e sentimentos, né? O assassino Lemaire, cuja evocação relatamos no número do mês de março de 58, evocação que, diga-se de passagem, tinha citado a verve trocista, né? A imaginação das pessoas gostavam de zombar, né? De alguns céticos. Esse mesmo assassino infeliz, abandonado, encontrou em um dos nossos leitores um coração compassivo que teve piedade dele. Muitas vezes veio visitá-lo e procurou manifestar-se por todos os tipos e meios até que essa pessoa, tendo tido ocasião de esclarecer-se sobre essas manifestações, soube que era Lemaire, que ele queria testemunhar o seu reconhecimento. Quanto teve oportunidade de externar seu pensamento, disse-lhe: obrigado, alma caridosa. Eu me achava só com os remorsos de minha vida passada, e tivestes piedade de mim. Estava abandonado e pensastes em mim. Encontrava-me no abismo e me estendeste a mão. Vossas preces foram para mim como um bálsamo consolador. Compreendi a enormidade dos meus crimes e peço a Deus que me conceda a graça de os reparar em uma nova existência, onde possa fazer tanto bem quanto fiz de mal. Obrigado outra vez, muito obrigado. Gente, isso aqui é lindo demais. Muito longe, talvez, ainda da nossa atitude, né? Da nossa condição ainda espiritual, né? Porque a gente vê um assassino, né? Alguém que cometeu algo muito cruel, a gente obviamente tem ainda o pensamento de julgar, de condenar, e a gente se esquece da fala de Jesus: nenhuma ovelha ficará desgarrada. Por que acontece isso? Porque ainda a gente não tem a visão do futuro.
Porque a gente sabe, como dizia o altivo, ou o espírito, né, o Dr. Herman, não lembro quem, que dizia assim, a gente sabe muito de espírito, mas não vive como espírito. E aí a gente não tem ainda essa visão do futuro, apesar de todo o conhecimento. A gente ainda vive o aqui e agora. E se esquece da fala de Jesus que nenhuma ovelha de Deus, do rebanho do Pai, ficaria desgarrada. Aquele que se desgarrou vai voltar novamente. E aí esse assassino aqui cometeu um monte de atrocidades, como relata aqui, através da prece de um assinante. Ele voltou para o caminho do bem. Talvez ele ficasse séculos e séculos e séculos, mas ele conseguiu. Imagina como foi gratificante para essa pessoa conseguir modificar esse espírito e fazer ele voltar para o caminho do bem. E é de se emocionar, porque você fica imaginando, eu tento visualizar, né? Tento, né? Lógico. A face de Jesus olhando para essa criatura, né? A face. Eu tento lembrar da face de Jesus lá no livro Paulo e Estevão, de tristeza, olhando Paulo mandando apedrejar Estevão. Ao mesmo tempo, eu tento fazer o contrário aqui, né? De alegria, vendo que através da prece, mais um espírito conseguiu voltar para o caminho do bem. Ele vai deixar de viver, de passar pelas dificuldades inerentes aos erros dele? Não. Ele vai reencarnar. Ele coloca aqui, compreendi a enormidade dos meus crimes. Peço a Deus que me conceda a graça de os reparar em uma nova existência, onde possa fazer tanto bem quanto fiz de mal. Ele não mudei nada aqui. Mas eu fiz ele mudar o pensamento dele, eu fiz ele reconhecer que ele errou, né? Isso é muito importante, isso é muito bonito. E aí, para finalizar aqui, coloca: eis a opinião atual de um ilustre ministro protestante, o senhor Adolfo Monod, morto em abril de 1856, sobre os efeitos da prece, né? O Kardec coloca aqui para gente. O Cristo disse, um ministro protestante, hein? O Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Essa recomendação encerra a de empregar todos os meios possíveis para testemunhar afeição aos nossos semelhantes, sem por isso entrar em detalhes quanto à maneira de atingir esse objetivo. Se é verdade que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça, de que ele próprio é modelo, a todas as ações do Espírito, não é menos verdade que a prece que lhe diriges em favor daquele por quem vos interessais é, para este último, um testemunho da lembrança que não poderá senão contribuir para aliviar-lhe os sofrimentos e o consolar. Né? Então, veja bem, a prece, o interesse, né, um testemunho de lembrança, só pode aliviar o sofrimento e consolar, não pode nunca trazer um mal. Então, se Cristo falou, ele usa uma frase do Cristo para justificar isso, né? Cristo disse: amai-vos uns aos outros. Ele coloca aqui, essa recomendação significa empregar todos os meios possíveis para testemunhar a afeição a alguém, aos nossos semelhantes. Só que ele não entra em detalhes de que maneira você faria isso. E aí ele vai usar a prece como exemplo. Se a prece faz isso, quem que não gosta de ser lembrado, não é? Exatamente. Então, vai aliviar essa lembrança, né? Esse interesse por aliviar o sofrimento de alguém, tem que ser bom. Para consolação, desde que testemunha o menor arrependimento, né? Só então é socorrido aquele que está, né, recebendo a prece. Mas não lhe deixam jamais ignorar que uma alma simpática dele se ocupou. Esse pensamento o incita ao arrependimento e o deixa na doce persuasão de que a sua intercessão lhe foi útil.
Disso resulta necessariamente, de sua parte, um sentimento de reconhecimento e de afeto por aquele que lhe deu esta prova de consideração e de piedade. Consequentemente, o amor recomendado pelo Cristo aos homens não fez senão crescer entre eles. Ambos obedeceram à lei de amor e de união entre todos os seres, lei de Deus que deve conduzir à unidade, que é a finalidade do Espírito. Então você vê que aqui esse protestante, ministro protestante, fala do benefício para ambas as partes, né? Ele fala daquele que recebeu o benefício lá, que recebeu a prece, né? Mas fala também daquele que emitiu, né? A questão da piedade, da consideração, né? Do afeto. Então foi um caminho lá, como a gente falou lá no início, tudo no... Boa noite, Helder. É impressionante quando a gente começa a estudar, a gente vê que tudo está encadeado, ligado. Deus não deixa nada perdido. A gente aqui na nossa ansiedade quer tudo por agora e não consegue também ver que tudo está encaixado e tem seu momento de ser, né? Ou muitas vezes, por conta do nosso orgulho, a gente acha muitas vezes que não merece isso ou aquilo, né? Nada tem de acrescentar a estas explicações? Não, elas encerram tudo. Né? O ministro lá perguntando. Nada tem de acrescentar a essas explicações? Não, elas encerram tudo. Agradeço-vos por haverdes por bem no-las transmitir. Para mim, é uma felicidade poder contribuir para a união das almas. União que os espíritos bons procuram fazer prevalecer sobre todas as questões de dogma que as dividem. E aí encerra esse texto aí sobre a prece. Então a gente conclui, falta 2 minutinhos. Então, para quem quiser saber mais sobre a prece em todos os seus âmbitos, né? Que a gente sabe que a prece ela tem, você pode orar para pedir, a gente pode orar para agradecer, a gente pode orar para louvar a Deus, né? A gente aprende lá no capítulo 27 como deve ser a prece, né? Aquela que vem do coração e não apenas palavras repetidas. Às vezes o próprio silêncio, né? Aquele silêncio de sentimento, que você só manifesta os sentimentos, Deus está te recebendo o pensamento e já está ali do teu lado através dos espíritos para te ajudar, né? A gente viu na leitura lá no início do Evangelho, do início do estudo, a importância que a Vera está colocando da prece ao se iniciar o dia. Tem não, Nina? Agora já era. Então, da importância da gente iniciar o dia com a prece, em agradecimento pela noite, né? E em pedido de fortalecimento para o dia, né? E a prece também ao encerrar a noite, aquela prece bonita que a gente aprende com o Santo Agostinho. Hoje está difícil aqui. Com o Santo Agostinho, da gente rever o nosso dia, o que a gente deixou para fazer, o que a gente poderia ter feito de diferente, né? Na verdade, quando a gente fala assim, devemos sempre nos mantermos em prece, não é o prece das palavras, né? É essa sintonia com os bons espíritos, de acordo com as nossas posturas, as nossas falas, as nossas atitudes, né? Lá nesse capítulo também 27 fala aí, como a gente já falou, da eficácia da prece, né, da ação da prece, transmissão do pensamento, que aí vai falar da questão do fluido, como é que vai funcionar, né, que tudo entra. E fala aí no capítulo 18, no item 18 em diante, fala especificamente do que a gente estudou aqui, que é da prece pelos mortos, que ela é, sim, útil, né? Que ela vai realmente diminuir o sofrimento do espírito que está sofrendo
que ela vai ajudá-los sim, porque eles se sentem menos abandonados, menos infelizes, né? E a prece, diz Kardec, tem uma ação mais direta sobre esses espíritos, porque reanima-os, incuta-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e principalmente desvia-lhes do mal o pensamento, né? Então, assim, aquele pensamento sempre fixo numa vingança, numa mágoa, né? A gente consegue tirar isso. Então, é nesse sentido que a gente pode aliviar e abreviar os sofrimentos dessas pessoas, né? E aí fala também, como a gente já estudou aqui, da questão do céu e inferno, que mesmo para esses que têm essa visão, a gente, se fosse o nosso filho, a gente ia querer orar, então que a gente ore, né? Que a gente use esse argumento para essas pessoas que falem isso, né? E ele finaliza a questão aqui até das penalidades. Boa noite, Tina. A Vanisa, né, que chegou agora. E eu achei interessante aqui, só para finalizar, já que a gente tem um tempinho aí, né, porque parece que o Leão Denis não vai entrar, eu achei muito interessante a gente reler aqui o item 21, que é como se dá a penalidade, né? E que está na questão das preces desses espíritos sofredores. Eu acho que é interessante, a gente ajuda muito no momento do julgamento, né? Principalmente quando, em relação aos criminosos, naqueles que estão errando muito, e a gente tem essa dificuldade, né? A gente tem ouvido muito nas palestras a solicitação de se orar pelos governantes, né? Pelos deputados, e a gente ainda tem muitas dificuldades para fazer isso, né? Então, vou ler esse resuminho aqui que Kardec passa para a gente poder finalizar e ajudar a gente em alguma coisa. Diz assim, como é que se estabelece uma pena, né? Que não existe uma duração para uma determinada pena, né? Porque se eu der 20 anos de penalidade para uma determinada pessoa, essa pessoa pode melhorar antes disso, como pode dar 20 anos e ela continuar criminosa. Então, não é a duração que vai estabelecer isso. Por isso que a prece não vai infringir a lei de Deus. Por isso que ele vem falando dessas penalidades. Como é que se dá, né, essa penalidade? Não é pelo tempo. A minha prece vai ajudar e realmente, se ele tivesse que sofrer 20 anos, essa pena pode ser diminuída sim, porque não é por tempo. É pelos seguintes itens. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. Mas a severidade do castigo ela é proporcional à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Ela fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena vai durar tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse essa obstinação no mal. E vai durar pouco se pronto é o arrependimento. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado, é necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal. Para fechar, prestem bem atenção. O homem é, assim, constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Então, que todos nós possamos nos relembrar desta frase, dessa última frase principalmente, que nós somos os árbitros de nossa sorte, que cabe a nós abreviarmos ou prolongarmos as dificuldades, as dores que ora vivemos, né? E que a nossa felicidade e a nossa desgraça depende da nossa vontade em praticar o bem. Que a partir do momento que a gente entender isso, né,
começar a ver que a nossa felicidade depende da prática do bem, de pararmos de olharmos para si, passarmos a olharmos em torno de nós, dispormos a fazer o bem, as nossas dores serão aliviadas e o nosso futuro será modificado. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada aí pela presença de todos e até uma próxima oportunidade. Deixa eu só ver aqui que a Tina botou assim, se esse ser humano for bem trabalhado e estiver bom com ela, sim, ele poderá ser foi, mas se ele for colocado em... Pois é, não se recuperar. É o que sobre isso que a gente falou, Tina. Aí não adianta. Esse foi uma analogia que Kardec fez em relação à prece, né? Por que a pessoa tem que ficar lá 20 anos sozinho, isolado? Não vai adiantar nada. Ele vai continuar em sofrimento. Eu posso ir lá e fazer diferente. Tirar ele dali de outra forma, né? Tá bom, gente. Estou liberando aí o microfone. Alguém que vai fazer a prece para encerrar, levanta a mãozinha. Que ninguém me avisou quem vai. Mano, você tá dando cartão vermelho para quem? Ah, a Verinha vai fazer a prece. Então tá bom, gente. Um grande beijo em todos. Até uma próxima oportunidade. Nós ficamos, sempre falando de prece. A gente ouve muito sobre a prece, mas sempre a gente escuta coisas novas sobre a prece, né? Muito bem colocado, muito bem trabalhado esse contexto. Gostei. Valeu, Dinha. Esteja sempre aqui conosco. Bem, vamos fechar o trabalho fazendo a nossa prece, dizendo assim: Senhor Jesus, amigo querido, irmão maior, mestre, amigo, mais uma vez, agradecemos. Agradecemos essa oportunidade de trocarmos ideias, sentimentos, vibrações, refletirmos e de nos alertarmos cada vez mais para o orar e vigiar, vigiar e orar. Para que possamos, na verdade, não sentir como castigo o que nos acontece no dia a dia, mas como reeducativos os empecilhos, as próprias dificuldades pelas quais passamos no planeta de prova e expiação. Portanto, Senhor, agradecidos por essa oportunidade, pedimos que leve o melhor de nós para junto de Ti. Os nossos benfeitores, os nossos amigos espirituais, os nossos anjos de guarda, os benfeitores da falange desse trabalho querido de Caimbá Schutel, recolherá de cada um, encarnado e desencarnado aqui presente, o melhor do nosso coração. Agradecidos que estamos por essa parada nesse dia para refletir sobre o efeito de uma prece quando dita com o coração. Que essas bênçãos que sentimos agora possam estar caindo sobre todos e que seja em Teu nome, em nome de Deus, que possamos dar por encerrado o estudo da Revista Espírita da tarde e noite de hoje. Graças a Deus.